E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guedes e olha só, esse aqui é o canal da WIT, a gente fala sobre ferramentas, gestão, qualidade, claro, o ISO, certificação e auditoria de um jeito bem bacana e informal para você entender sem enrolação. E hoje a gente vai falar no nosso quadro O que é, a gente vai falar sobre histograma. Quer saber como se aplica e tudo mais, o que é? Assiste esse vídeo aqui e depois também sempre tem um outro vídeo para você entender a aplicação. Então vamos para o vídeo. Pessoal, então é o seguinte, histograma, para a gente entender um pouco melhor a definição. Gráfico de barras que mostra a frequência de ocorrências. Então fixa isso aí na sua cabeça. Frequência de ocorrências. Esse é o ponto. Como a gente consegue analisar a frequência de algo que ocorre? Então, na maioria das vezes, a gente vai ter uma estrutura, uma definição para a gente conseguir montar uma frequência de ocorrência. Então, seja por atendimento, seja por não conformidades, problemáticas, quantidade de clientes, perfil, enfim, dá para você aplicar histograma em várias definições de estrutura, gestão, processos e controle. Então, vamos lá. Então a gente sempre tem aqui no nosso canal um pouquinho aí sobre os autores, criadores de métodos, ferramentas, e no histograma não seria diferente, né? Sempre saber a origem do negócio, né? Para você ter um certo tipo de nível de profundidade. É isso que a gente gosta de fazer nesse canal e na WIT a gente sempre trabalha assim. Então a gente tem aqui, ó, o histograma foi utilizado pela primeira vez em 1883 pelo advogado e estatístico francês André Michel. Muito provavelmente deve ter um sotaque francês aí, né? André Michel Guéry. Deve ser alguma coisa nesse sentido. Que empregou em uma análise estatística sobre o histórico de crimes em Paris. Olha que negócio interessante aí, né? E a gente tem aqui uma gravura, né? Exatamente aí do cidadão, né? Do Guéry. Muito provavelmente deve ser assim, né? Meu francês nunca foi muito bom. Então a gente tem aqui André Michel Guéry, francês, 24 de dezembro de 1802 e foi de arrasta em 9 de abril de 1866. E aí a palavra, né, histograma também tem uma curiosidade legal aí, ó. Histograma teria surgido do termo em inglês historical diagram. Então, historical diagram veio ali a palavra, né, histograma do nosso português, certo? E nesse caso aqui tem uma questão particular, porque tem dois fundadores, dois idealizadores ali do histograma. E o segundo é esse cara aqui, ó. Os dois gostavam muito de usar uma costeleta, tá vendo aí? Ó, que interessante. Mais tarde, em 1895, o matemático britânico Carl Pearson popularizou o uso do termo em suas palestras sobre estatística, definindo-o como uma forma comum de representação gráfica. E é o que a gente geralmente vê até hoje, né? Nesse tipo de gráfico, colunas verticais representam a frequência, né, de dados em determinados intervalos, sendo a área de cada barra proporcional à frequência observada. Na maioria das vezes, quando a gente se depara com uma estrutura gráfica, né, dentro das empresas, gestão, processo, muito provavelmente são estruturas de histograma, né, para a gente conseguir analisar esses dados. É uma ótima ferramenta para análise de dados. Imagina você ter um painel onde todas essas informações são jogadas, registradas com tipo de causas, números, quantidades, períodos e tudo mais. E aí você simplesmente pega essas informações, separa por período, quantidade e transforma isso em um gráfico visual. Com toda certeza, assim que você bate o olho, você consegue analisar isso com muito mais clareza. E a gente deve isso por esses dois carinhas aí do vídeo, tá ok? Então, Carl Pearson nasceu em Londres em 27 de março de 1857 e nosso querido termo foi de arrasta, com todo o respeito a essa galera, em 27 de abril de 1936, tá ok? E aí vamos lá então para o nosso o que é, para no próximo vídeo a gente conseguir mostrar e dar alguma explicação para vocês sobre a aplicação do histograma. Então o que é? É um gráfico de barras que representa a frequência com que os dados ocorrem, em faixas, em classes, em tipos, e aí a gente consegue entender um pouco melhor. Ajuda a entender a distribuição dos dados e identificar esses padrões. E a gente tem também
quando usar, análise de variabilidade, de processos, desempenho e boa parte de como a gente estrutura e faz a gestão desses gráficos, a gente consegue ver histograma, tá ok? No vídeo de hoje, então, o que é? A gente falou sobre o histograma. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de clicar aí em curtir. Meu muito obrigado para você. Se você quiser comentar, dar alguma sugestão para conteúdo, algo que você queira que a gente fale nesse canal também, escreve aí embaixo que vai ser um prazer para a gente gravar alguma coisa ou até mesmo ajudar você em alguma informação, tá ok? Por hoje é só. Aqui quem fala é o Guedes. Fique na paz e até mais. Valeu, falou, tchau, tchau.